Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor a todos. Eu quero ler o texto. É a mensagem que está ainda no coração. O livro do Êxodo, capítulo 2, versículo 10. O texto diz: quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Queridos, como trata-se de um culto de reflexão de Santa Ceia, e a Santa Ceia é um culto de restauração, de lembrarmos da bondade de Deus e das suas promessas, e de refletirmos do que Ele fez por nós, eliminando os nossos erros. Por isso, eu gostaria de falar-lhes sobre projetos devolvidos. Os irmãos hão de convir. O texto e o contexto é muito conhecido. Conhecemos ele de cor e salteado. O interessante observarmos é que Moisés vem ao cenário como um projeto escolhido por Deus em um momento difícil para o povo de Deus, que estava ameaçado por alguns aspectos políticos, por conta da dura servidão de Faraó para com o povo. Então, no texto nós percebemos que Moisés surge diante de uma impossibilidade humana, quando a ordem vinda da maior autoridade política do mais poderoso país daquela época era de eliminar todos que nascessem do sexo masculino. Então os irmãos hão de convir que neste contexto de destruição, de eliminação, a Bíblia cita que nasce um menino filho de levitas, descendentes da tribo de Levi, e por conta de aspectos ou de características, de adjetivos favoráveis, ele é salvo da morte pela própria mãe, tendo em vista que a Bíblia diz que ele era formoso. Então isso contava muito na época. Então a mãe, vendo esta beleza diferente de Arão ou de Miriam, ela o poupa e para salvá-lo joga no cesto. Ele estando no cesto, diz a Bíblia que a filha de Faraó, justamente naquele dia, vai se banhar. E as suas servas dão voltas em juncos, que é comum nascer nas águas, o cesto encalhou. E o menino chora e ela ouvem e percebem e vão socorrer a criança. O interessante é que nós já percebemos que é um projeto de Deus, pois não há registro de sobrevivência de nenhum outro, mesmo que a história também não relata. Não há registros acerca deste assunto, só Moisés. E o interessante é que Miriam, sua irmã, está de olho. Então é quando a princesa pega o cesto, vê o menino, se apaixona, mas não sabe o que fazer. Grávida não estava, não tinha como amamentar. E chegar com uma criança a beber no colo, no palácio, era frustrante. Então a Bíblia diz que Miriam se aproxima e se predispõe, dizendo-lhe:
eu conheço uma mulher que tem disponibilidade de cuidar dele para a senhora. Então veja que a princesa entrega e diz: entregue a esta mulher e diga que eu pagarei a ela o salário para ela criar ele para mim. Então Moisés volta para onde nasceu o bebê. E como o bebê não tem vontade própria e vai se desenvolver amamentando-se no seio da sua própria mãe materna. A Bíblia diz que com o passar dos dias ele vai crescendo naturalmente. E quando ele cresce, ele vai crescendo em meio ao seu povo. Moisés vai crescendo em meio aos hebreus. Vamos partir do pressuposto até a adolescência e a juventude. Então ele já começa a viver no meio dos hebreus, sabendo todas as histórias. Então a Bíblia diz, no versículo 11, se nós lermos: naqueles dias, sendo o menino ou o homem já feito, ou seja, quando nós lemos o versículo 10, ouvimos o conceito. O menino saiu de bebê, se tornou grande. Quando ele se torna adolescente, partindo desse pressuposto do grande, ele vai ser levado para a filha de Faraó e ela toma-o como filho. Veja que até aqui ele é anônimo. Até aqui não foi Joquebede, não foi Anão que deu nome ao filho para a história. O nome vai aparecer para Moisés, ele sai do anonimato quando ele já estava grande, partindo do pressuposto adolescente. A Bíblia diz que quando ela recebe a filha de Faraó, ela tem como filho dela e é ela que põe o nome. E o nome que ela coloca é Moisés, que quer dizer, porque das águas o tirei. Então veja que agora ele vai estar no palácio. Ele agora tem nome. Ele agora tem futuro. Veja como Deus vai trabalhando de bebê. Cuidou no cesto. Agora como adolescente, Deus vai colocar ele no lugar que cada adolescente ou jovem queria estar. No palácio da maior autoridade política de Israel, do Egito. Então o que é que ele tem direito agora? Olha como Deus trabalha. Ele vai estudar nas melhores faculdades do Egito. O contexto histórico, e eu digo isso porque nessas 2 vezes que eu fui ao Egito, eu tive o prazer de conversar cerca de passei quase 5 dias, todos os dias, saímos de 8, só voltávamos às 18, às 19, ouvindo arqueólogos. Não é simplesmente uma viagem, é um curso. E ele falava estas coisas que ele estudou na melhor faculdade do Egito, ou nas melhores, tanto em Mênfis, que era na época a cidade principal, como Heliópolis. Era um contexto de cuidado tão grande que ele estava sendo preparado para ser futuro faraó. Era um sucessor do possível faraó que estava em exercício. Então as melhores faculdades vieram para ele. Guias, ou seja, seguranças, 24 horas cuidando dele. Então veja que o versículo 11, a tonalidade muda. Veja o que a tonalidade diz. Sendo Moisés, se você ler capítulo 2, versículo 11 de Êxodo, vai dizer, veja que ele começa como bebê, ele se torna menino, ele se torna adolescente, está no texto, e agora já é homem feito. O versículo 11 diz isso. Sendo Moisés, ou melhor, versículo 11 do capítulo 2. Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito. Na minha versão está assim, atualizada. Já grande, já adulto. Então veja que agora ele estava
pronto, formado de uma maneira tamanha, que se você ler Atos dos Apóstolos, séculos se passaram, veja o teor da formação de Moisés. Quando você vai ouvir e ler a pregação de Estevão, Atos 7:22, olha o que é que ele diz. Quem lê para mim aí? Abre a Bíblia rapidinho. Olha, só para ler, só para você ter uma ideia do quanto ele chegou à idade adulta. O que é que diz? Leiam, por favor. Atos 7:22. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Veja que para isso estar aqui, a história não apagou, porque séculos e séculos se passaram de Moisés, da formação, para o Novo Testamento, para Estevão. E Estevão ainda fala da formação dele. Agora Moisés está pronto. O povo estava oprimido. Deus pegou o projeto de bebê e deixou ele pronto como adulto, pronto para, se possível for, dominar a maior potência política e econômica do mundo antigo. Mas aí acontece algo inesperado. O versículo 11 diz que, sendo ele já homem feito ou já adulto, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também um certo egípcio espancando um homem, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ninguém para ver, matou o egípcio e escondeu na areia. Ou seja, um erro grave. Quando Deus preparou o Moisés, deixou ele no ponto, Moisés erra. E ele não podia errar. Ou melhor, não devia. Era um projeto de Deus. Desde bebê até adulto, Deus cuidou e deixou-o no ponto. Vou te usar agora. Mas ele tinha o pavio curto. O defeito dele era não se controlar. Com toda a formação, o erro vem. E ele comete um erro, matando um egípcio e escondendo na areia. E segundo a história egípcia, era um dos maiores crimes. Então ali escondeu, acabou, ninguém viu. Então, na sequência dos acontecimentos, não dos dias, a Bíblia diz que ele vê de novo 2 hebreus brigando. E veja que o texto diz que quando ele foi matar o Egito, ele olhou de um lado para o outro, todos os lados, e ninguém ele viu observando. Então, quando viu que ninguém estava olhando, ele matou o Egito e escondeu. Aí, na outra ocasião, ele vê 2 irmãos hebreus brigando. E ele vai dar um conselho. Por que você está batendo no seu próprio irmão, no seu patrício? Quem agredia disse: o que é que você tem comigo? Você quer se meter aqui porque você pensa que eu não vi o que você fez? Eu vi quando você matou o Egito e escondeu na areia. E as orelhas suspendem. Moisés baixa a cabeça. E o erro vem na sua mente e no seu coração. A sequência diz que a notícia chegou no palácio e Faraó soube do que ele fez. Quando ele soube que Faraó já estava sabendo e queria matá-lo, olha o que diz o versículo 15. O versículo 15 do mesmo capítulo diz o quê? Quem lê? Informado deste caso, procurou Faraó matar a Moisés.
Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra. Se deteve, guarde isso. E assentou-se junto a um poço. A gente costuma pensar que foi Deus que mandou Moisés para o deserto, mas não foi. É diferente de Jesus. Jesus, o Espírito Santo o conduziu. Moisés não, ele fugiu. O erro pesou tanto que vem as consequências. Esqueceu de tudo que havia feito. Deus preparou tudo certinho desde o berço.